em algumas escolas, e agora com a BNCC isso vai acontecer também, né? As frações, elas já são apresentadas no terceiro ano. No terceiro ano. Então, no terceiro ano, o garoto já pode pensar a mesma forma de pensar, só que ele vai começar a construir por exemplo, ele consegue encontrar a perpendicular do mesmo jeito, tá certo? A malha é quadriculada e tudo mais, tudo bem? Só que ele vai pensar uma outra alternativa, tá certo? Mas ele consegue sem nenhum, ele já tá estudando as frações, então ele já sabe que essa escrita aqui, ó, ele já pode escrever, veja bem, como sendo exatamente, ó, 3 vezes quanto? 6 dividido por quanto? Por 2. Ele já está nesse pensamento. E, obviamente, ele já saberia também construir. Se ele não conseguir fazer no terceiro ano, certamente ele vai fazer no quarto ano. Se ele passar daqui, já está com um problema muito sério mesmo, entendeu? Então, no caso A2, tá certo? A2, ele certamente já iria escrever como sendo, ó, 5 vezes quanto? 6 sobre 2. O mesmo raciocínio que foi feito aqui, ele vai chegar à conclusão que a área total vai ser a área 1 mais a área quanto? 2. O mesmo raciocínio. Ou seja, a área total, ele vai enxergar como sendo, aí ele já sabe escrever, ele sabe somar, como sendo 3 vezes 6 sobre quanto? 2. E 5 vezes 6 sobre quanto? 2. Certamente no quarto ano ele já está estudando as frações, então ele já sabe somar a fração. Então ele olha para cá e vê o mesmo denominador. Então ele vai somar os numeradores. Ou seja, você tem 3 vezes 6 adicionado. Então ele tem 3 vezes 6 adicionado a 5 vezes quanto? 6. Nessa altura do campeonato, o professor já deve ter falado, se ele não falou, cometeu um gravíssimo erro, já deve ter falado das propriedades nos números naturais. Ou seja, a comutatividade, já que ele já falou de adição e multiplicação, a comutatividade, associatividade, o elemento neutro, propriedade distributiva. Porque quando ele olhar para cá, deixa eu fazer aqui quando ele olhar para cá, o garoto já vai poder enxergar, certamente no quarto ano, certamente, a propriedade distributiva. Então, o que acontece? Ele olha para cá e ele vê propriedade distributiva. Então, ele vê quem? 3 mais quanto? 5 multiplicado por quanto? Por 6. Tá certo? Multiplicado por 6. Sendo assim, observe, quando ele olha para 3 mais 5, ele vê 8. Vezes quanto? 6. Dividido por quanto? Por 2. Tudo bem? E eu vou trazer para cá, que é para você enxergar melhor. Quer dizer que a minha área total, eu vou enxergar como sendo 8 vezes quanto? 6. E vou dividir por quanto? Por 2. Tá certo? E quando você faz 8 vezes 6, dá 48. E se você pegar 48 e dividir por 2, isso vai te dar quanto? 24 unidades de área. Que é exatamente o que nós conseguimos anteriormente. Porém, o mais importante, e aí é que entra o domínio do professor. O mais importante não são as contas que você está fazendo, são os resultados que você está colhendo. Quando o cidadão olha para cá, se o professor sabe o que está fazendo, ele vai chamar a atenção do aluno, no sentido de orientação, para a seguinte coisa. Então, olhando para cá, vamos analisar o nosso triângulo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, tá aqui. Nós já sabemos que aqui é a nossa perpendicular que ele encontrou. Então, o que acontece? Ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, se ele fizer uns 3 exercícios desse, ele vai concluir que para encontrar a área de um triângulo que não seja retângulo e também retângulo, basta ele pegar essa medida, e aqui é perpendicular, e multiplicar por essa medida e dividir por quanto? Por 2. Ó. Só que até então, o professor não falou ainda para ele de base e altura. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é um crime o cara falar um troço desse, entendeu? Decorar. Vamos decorar uma fórmula. Não existe isso em matemática. Matemática não tem fórmula. Nós temos expressões numérica, algébrica, trigonométrica e por aí afora. Entendeu? Só que o garoto começa a entender que basta ele encontrar a perpendicular, ele pega essa medida relacionada à perpendicular e multiplica por essa medida, e ao dividir por 2, ele vai ter exatamente a área de quem? Do triângulo. Nós estamos falando de um garoto terceiro. Se ele começar a estudar a fração no terceiro, se ele não começar a estudar a fração no terceiro, não é problema. Não é problema. Por que não é problema, Selmo? Porque ele vai fazer isso no quarto ou no quinto ano. No quarto e quinto ano. Então, já aqui no quarto e quinto ano, agora sim, aqui no quarto e quinto ano, se ele já viu divisão aqui, já faz aqui. Ele já pode utilizar o teorema de Pique. Então, eu vou usar o teorema de Pique só por uma questão de informação. Não faz parte da minha explanação, tá? Não faz parte do que eu estou fazendo, não. Eu vou pegar o teorema de Pique só para você, porque alguém nunca ouviu falar do teorema de Pique, entendeu? E aí eu vou falar sobre ele, mas, tá bom? Desconsidere, é só para dizer que, de fato, o que nós estamos fazendo está correto. Tudo bem? Tá ok? Porque o que eu quero fazer mesmo é essa construção. Já falei do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, e agora eu estou subindo para o sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Tudo bem? Bem, eu vou usar o teorema de Pique, só que ele não faz parte da minha construção do que eu estou fazendo, tá? É só para cultura matemática, vamos dizer assim. Então, o que é que diz o teorema de Pique? Detalhe, ele só serve em malha quadriculada, polígono convexo simples. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que é que ele diz? Ele diz que a área é dado como sendo quem? A metade da quantidade de pinos que tem o bordo, mais a quantidade de pinos interior, menos quem? Uma unidade. Então, vamos achar a quantidade de pinos do bordo. Então, você vem para o bordo, ó, para a fronteira, tá vendo? Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui no bordo, nós temos quanto? 12 pinos. Agora, eu vou pegar a quantidade de pinos no interior. Eu costumo contar de cima para baixo e com muito cuidado, tá ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, aqui eu tenho 19. Tá ok? Pinos. Agora, é só fazer a conta. Quem é a área? Meio. Vezes quanto? 12. Mais quanto? 19. Menos quanto? 1. Tá certo? Então, e aqui você conclui. Ao dividir 12, preste bem atenção, ao dividir 12 por 2, dá 6. 6 menos 1 dá 5. 5 mais 19 dá 24. 24, unidade diária. E a unidade diária é essa regiãozinha aqui, tá certo? Beleza? Então, observe bem aqui, ó, batendo literalmente com as nossas contas. Então, aqui você usou o teorema de quem? De Pique, que não é o foco do nosso trabalho, tá bom? Então, eu vou tirar já as duas folhas, porque nós já sabemos disso, né? Mas o foco do nosso trabalho não era o teorema de Pique, mas observe bem que o teorema de Pique já pode ser utilizado com o garoto do terceiro, do quarto e do quinto ano, se a malha for quadriculada. Tudo bem?